E aí, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi aqui. Tema da aula de hoje: cultura. Beleza? Tema bastante presente nos principais vestibulares do país e, sobretudo, no Enem. Gente, vamos começar a aula tentando entender o conceito de cultura. Gente, cultura está ligado a hábitos, costumes, tradições de um povo. Cada povo, em qualquer lugar desse mundo, possui hábitos próprios, costumes próprios, tradições próprias. Vamos dar um exemplo aqui. A gente pode ir para os Estados Unidos, Então eles possuem uma cultura própria. No Japão possui outra, a China outra, o Brasil outra. Pergunta: será que existe cultura superior, superioridade cultural? A resposta é não. Não existe superioridade cultural. Existem apenas culturas diferentes, tá certo? Quando alguém julga a cultura do outro, tendo a sua como referência, você está cometendo algo conhecido por etnocentrismo. E sabe por que é errado, pessoal? Porque analise. Vamos imaginar aqui a cultura chinesa. Se eu for julgar a cultura chinesa tendo a minha como base, ou seja, a cultura brasileira como base, tudo que for diferente da minha vai ser estranho, vai ser ridículo, vai ser inferior. Não é verdade? Mas será que isso é certo? Não. A cultura chinesa ela é simplesmente diferente da minha, mas ela não é pior, muito menos melhor. Tranquilo, pessoal? Se a gente for fazer uma viagem pelo mundo, a gente vai ver os diversos hábitos e costumes que para nós parecem estranhos, mas que faz parte da tradição daquele povo. Na Tailândia, por exemplo, as chamadas mulheres girafas, aquelas que colocam argolas no pescoço, ficam com o pescoço enorme, Lá na Tailândia ela é considerada o quê? Uma pessoa bonita, uma mulher bonita. Quanto maior o pescoço, mais linda ela é considerada. Você vai para o mundo islâmico, temos as mulheres que usam véu. Otoshi, mas é um absurdo, é muito feio, o véu cobrindo a mulher, cobrindo o rosto da mulher. Minha gente, mas vocês sabem o significado do uso do véu no mundo islâmico? A grande questão vem daí. O véu no mundo islâmico é utilizado para cobrir duas coisas: o cabelo da mulher e o seu corpo, que só deve ser mostrado para a sua família ou para o seu marido. Tá bom? Otoshi, mas eu não usaria véu. Lógico que não, isso não faz parte da nossa cultura. A gente vai, por exemplo, para a China e olha aquela tradição da culinária chinesa, escorpião, barata, sopa de cobra, sopa de morcego. E aí a gente diz, que coisa nojenta. Não, não é nojento, pessoal. É simplesmente cultural, beleza? Não esquece desse detalhe. Quando a gente vem para o nosso país, a gente vê o quão rico é o Brasil. Você sai de regiões, de uma região para outra, você sai do Nordeste, a gente tem uma cultura própria, não é verdade? Um forró, o frevo, coco, chachado, a forma como a gente fala, a culinária nordestina. Você vai para o norte já é diferente, você vai para o sul já é diferente, centro-oeste e por aí vai. Então basta mudar de região para você ver diferenças na forma de falar, naquilo que se come, como se come. Então isso é bastante interessante, O nosso país ele é riquíssimo. Em outros aspectos pode até não ser, mas em termos de cultura nós somos ricos, bastante ricos, tá? E aí, gente, para vocês entenderem mais alguns aspectos da cultura, é necessário que vocês entendam o conceito de aculturação. A gente viu o conceito de cultura e de etnocentrismo. E o que vem a ser aculturação? A aculturação ocorre quando uma cultura ela é influenciada pela outra. Exemplo, os índios que aqui viviam e os europeus quando chegaram em 1500 lá com Cabral e companhia. A pergunta é a seguinte: o europeu respeitou a cultura do índio? Não. Simplesmente o europeu impôs sua cultura ao nativo e com o passar do tempo a cultura europeia foi influenciando a cultura do índio. Então o processo de aculturação ocorre quando uma cultura é influenciada por outra.
Tá? E aí, dentro desse exemplo que eu estou dando, a gente vê a questão da religião. O índio, ele era politeísta, genuinamente ele cultuava diversos deuses. Com a chegada dos europeus e o processo de catequese, ou seja, a influência europeia, né, na cultura indígena, o índio ele passa a ser cristão católico. Isso é um exemplo típico de aculturação, uma cultura sendo influenciada por outra. Tranquilo? A gente destaca também a diferença de cultura material e cultura imaterial. Gente, a cultura material é aquela cultura que é palpável. Exemplo, você vai no Egito Antigo, as pirâmides. Isso faz parte da cultura material dos egípcios, né? Da história egípcia. Isso é palpável. Uma múmia, um monumento, um vaso, né? E a cultura imaterial é aquilo que não é palpável, é aquilo que não é físico. Por exemplo, o frevo. Nós sabemos que existe o frevo, nós dançamos frevo, mas nós não tocamos no frevo, né? Então, cultura imaterial, tá certo? Religião. Você não toca na religião, mas você sabe da existência dela e sabe que ela é importante para a cultura de qualquer país do mundo. Tá bom? Então, cuidado com a diferença entre cultura material e cultura imaterial. A pergunta é a seguinte agora. Otoshi, a transmissão da cultura, ela acontece de que maneira? Gente, inicialmente a transmissão da cultura é feita pelos nossos pais, não é verdade? À medida que a gente nasce e vai crescendo, os nossos pais vão passando, né, a sua herança cultural para nós. E aí a gente costuma chamar essa transmissão dos pais para a gente de cultura assistemática. Porque ela não é formal. Essa passagem de cultura feita pelos pais, ela não é organizada, ela não tem um método, né? Mas ela é repassada. Já aquela transmissão cultural, que tem um método, que é passada de forma organizada, que é formal, aí nós chamamos de transmissão cultural sistemática. É o que a gente aprende, por exemplo, na escola. Né? Perceba que a forma como os pais de vocês passam a herança, essa transmissão de herança para vocês é diferente de como você recebe a informação na escola. Né? O seu pai é informal, seus pais são informais. Não há um método, há uma desorganização. Já na escola, não. A forma como isso é repassado é totalmente diferente. Tranquilo, pessoal? Lembrando da antropologia, né? A antropologia é a ciência que estuda a cultura humana. Então, quem quiser se aprofundar nessa questão da cultura humana, né, deve ficar pertinho aí de um antropólogo ou ler livros e obras de alguns antropólogos. E para a gente fechar nossa aula sobre cultura, é necessário que vocês entendam os chamados elementos da cultura, ou seja, elementos que vão constituir a cultura, elementos que fazem parte da cultura. Primeiro eu tenho o traço cultural, que é a menor parte da cultura. Tranquilo? É um aspecto da cultura. Então, por exemplo, se a gente fala do frevo, por exemplo, né? E eu pego uma sombrinha de frevo. Sombrinha é uma coisa, concorda? Sombrinha é uma coisa e serve para dia de chuva, dia de sol, não é verdade? Só que, se a gente coloca dentro do contexto do frevo, né, da música, do ritmo, ela muda de função, concorda? Então, a menor parte da cultura é o que a gente chama de traço cultural. Quando a gente junta vários traços culturais, nós temos o chamado complexo cultural. Então, quando a gente junta os músicos, a sombrinha, né, as roupas que os passistas usam, juntou vários traços culturais, ou pequenas partes daquela cultura, eu formo o chamado complexo cultural. Tranquilo? Área cultural é o local onde aquela cultura ela acontece, ela se difunde. Área cultural, então o espaço geográfico onde ela se difunde. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, a gente está falando de frevo, por exemplo. A gente pode dizer que a área cultural do frevo seria Olinda, local geográfico, né, onde ocorre a difusão daquela cultura. E quando a gente fala de padrão cultural, nós estamos falando, pessoal, de padrões de comportamento.
né? Ou seja, toda sociedade possui modelos, padrões que devem ser seguidos, não é verdade? Então, por exemplo, você não vai a uma praia vestido com um terno ou com um vestido de 15 anos, concorda? Por quê? Porque dentro do nosso padrão cultural, na praia deve ser utilizado o quê? Uma sunga, né? Um maiô, um biquíni, um short, uma bermuda, concorda? Você não vai para a escola, por exemplo, de biquíni ou de sunga, concorda? Não, porque dentro da nossa sociedade, a escola deve ser frequentada com calça jeans, a farda da escola. Então nós temos um padrão cultural, são normas de comportamento, né, que devem ser seguidos pela sociedade. Tranquilo, pessoal? Tipos de cultura: popular, erudita e cultura de massa. Cultura popular está ligada àquela cultura raiz, né? Aquela cultura que vem do povo, tá? Dança, por exemplo, coco, ciranda, maracatu, né? O folclore, tá bom? Já a erudita, pessoal, ela é baseada na bagagem cultural que você adquire ao longo da vida, né? Então, as pessoas que viajam bastante, as pessoas que leem bastante, né? As pessoas que exploram outras áreas do conhecimento. Então, essa bagagem cultural, né, que algumas pessoas conseguem acumular ao longo da vida é o que a gente chama de cultura erudita. E a cultura de massa é aquela que está presente, sobretudo, pelos meios de comunicação de massa, né? É aquilo que é difundido pela grande mídia, pela internet, pela televisão e que acaba influenciando uma grande quantidade de pessoas, né? E aí essa cultura de massa está ligada ao capitalismo, né? Ao consumo das pessoas, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até a próxima. Tchau, tchau.